Boa noite, amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Mais uma vez venho pedir licença para poder entrar dentro da sua casa, esse santuário de Deus que é a sua casa. Se você me permitir, quero passar com você este momento, dando continuidade à nossa meditação sobre os dons do Espírito Santo. E assim, preparando-nos melhor para celebrar Pentecostes. Lembra você? Vamos pegar a nossa Bíblia, deixar a Bíblia já perto, bem ao alcance das nossas mãos, lembrando sempre o que Dom Valmor nos ensinou: Bíblia na mão, para que a palavra de Deus esteja no coração. Então é muito importante que a gente possa ter a Bíblia nas mãos, para que nós possamos manuseá-la, lê-la, e quando nós lemos a Sagrada Escritura, a Bíblia, o próprio Deus está falando ao nosso coração. Portanto, convido você agora a cantarmos juntos. Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, suplicando essa presença do Espírito Santo neste momento da nossa catequese sobre o segundo dom, o dom do entendimento. Cantemos. Eu coloquei o mute no seu carro. Vamos juntos cantar. Pensei que era para cantar. Até o padre erra. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Rezemos, irmãos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nós nos unimos neste momento em oração, cada um na sua casa, cada um no seu lugar próprio, mas unidos estamos para que possamos aprender, para que possamos ser ensinados pela tua graça, pelo teu poder, sobre o dom do entendimento. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a crescer neste conhecimento sobre os dons,
para que possamos melhor usá-los em nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém, amém, amém. Pedimos desculpa pelo nosso início, um pouco conturbado, falta de atenção da nossa parte, e a gente precisa ter um pouco mais de zelo, porque nós não estamos brincando, não é verdade? Nós estamos transmitindo uma coisa da graça de Deus, então para Deus sempre o melhor. Então nós pedimos desculpas por esses desencontros, por essa falta de atenção da nossa parte, mas nós vamos nos corrigir ao longo da nossa caminhada, porque eu sempre digo e eu sempre prezo para isso, para Deus o melhor. Não podemos dar para Ele um pouquinho das nossas coisas, porque Ele nunca nos deu nada que não seja o melhor. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o dom do entendimento, um dos 7 dons do Espírito Santo. O dom do entendimento não se trata simplesmente e puramente de uma inteligência humana, de uma capacidade intelectual, que alguns são um pouco mais, outros são um pouco menos dotados. Muito pelo contrário, o dom do entendimento é uma graça que o Espírito Santo de Deus suscita no cristão, para que o cristão tenha a capacidade de ir além do aspecto externo e adentrar na profundidade do conhecimento de Deus. Olha que coisa bonita. Então, o dom do entendimento é o dom que vai nos fazer conhecer, entender aquilo que Deus está querendo, aquilo que Deus está fazendo. Olha para você ver um exemplo, que está no Evangelho de Lucas. Não precisa pegar o texto, porque ele é muito grande, nós já meditamos, e você então vai meditá-lo depois. Eu não vou lê-lo todo, Eu vou dar a citação, depois você pega a sua Bíblia e lê, porque é uma passagem que nos é conhecida, e eu vou esmiuçar ela um pouquinho, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 27. 13 a 27. É neste texto que nós vamos entender como opera, como acontece na prática o dom do entendimento. Veja só, Jesus havia morrido. Os discípulos estavam dispersos, decepcionados, sem entender por quê, porque na cabecinha deles, Jesus iria libertar Israel do poder dos romanos, do imperador de Roma. De repente Jesus morre. Cada um começa a pensar, poxa, nós apostamos tudo. 2 deles voltam para a sua cidade chamada Emaús. Tristes. Jesus se coloca ao lado deles e pergunta para eles, o que vocês estão falando? Eles respondem de uma forma deselegante, deseducada. Você é o único aqui em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? E aí eles começam a relatar o fato. Havia um grande profeta entre nós, Jesus de Nazaré, mas os chefes dos sacerdotes, os escribas, perseguiram e mataram. E já é o 3º dia que essas coisas aconteceram. Nós esperávamos que ele fosse restaurar Israel. E aí eles continuam. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo disseram que ele tinha ressuscitado, que os anjos apareceram e disseram que ele tinha ressuscitado, mas a ele ninguém viu. E aí Jesus começa a fazer o quê? Primeiro dá uma reprimenda. Ó homem sem inteligência. Ou, algumas traduções,
sem entendimento. Aqui que está o X da questão. O dom do entendimento, ele vai me dar a graça de entender que nas circunstâncias da vida, seja elas quais forem, tem o dedo de Deus. Olha, irmão, irmã, eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Se está tudo tranquilo, se não está, se você está passando por um grande problema, mas uma coisa é certa. Tem o dedo de Deus. E quando nós temos o dom do entendimento, como eu disse no começo, que nós somos capazes de conhecer os desígnios de Deus, a proposta de Deus, o dom do entendimento vai produzir no meu coração uma paz, porque Deus não perde o controle de nada. Quando eu não entendo, quando eu não tenho o dom do entendimento, eu me angustio, eu me desespero, eu dou piti. Não é verdade? Agora, quando eu deixo atuar em mim este dom do entendimento, eu vou percebendo que nas entrelinhas da vida está o dedo de Deus. E eu não preciso ter medo de realidades, tanto que Jesus fala, ó homens sem inteligência, sem entendimento. Vocês não sabiam que era preciso que o Cristo sofresse? E ali ele começa a explicar pela Escritura todas as passagens que falavam sobre o Cristo. Jesus chega com eles até Emaús e faz que vai embora, continuar o caminho. Eles pedem, fica conosco, já é tarde, a noite declina. Quando Jesus senta à mesa, eles colocam a mesa, Jesus então pega o pão, abençoa, os olhos se abrem. E aí eles vão lembrar, quando ele falava conosco, o coração ardia. Por isso que eu já disse, em uma das nossas meditações, que palavra e Eucaristia tem que andar junto. A palavra faz o coração arder, e a Eucaristia nos faz ver o grande dom de Deus. O entendimento é isso. Entender as coisas que estão acontecendo em nossas vidas. Quantos de nós culpamos o outro? Vocês já perceberam? A gente sempre está culpando o outro, porque se eu estou triste, a culpa é do outro, porque o outro não me deu bom dia, porque o outro não me cumprimentou, porque o outro me xingou, porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo, porque o outro fez aquilo. Nós sempre vivemos à mercê do que o outro está a fazer conosco. O dom do entendimento vai nos dar essa graça de perceber que muitas das vezes o sofrimento não é porque o outro fez. É porque em mim existe algo que não está bom. Então ele vai fazer-me entender que nem todo sofrimento é causado pelo outro, mas pelas minhas escolhas, pelas minhas atitudes, pelos meus erros, pelos meus pecados. Jesus diz uma palavra que me encanta, ó homem sem inteligência, sem entendimento. Olha, irmão, olha, minha irmã, será que você está entendendo o seu momento presente? Você está entendendo o que Deus está dizendo, fazendo, ou tentando fazer você entender sobre a realidade da sua vida? Ou você está sem inteligência porque você está fechado? Você está fechado nas suas vontades, no seu mundinho, nos seus projetos, e quando as coisas não acontecem do jeito que você quer, você se desespera. O dom do entendimento é este dom que me faz prescrutar, adentrar, conhecer, entender a vontade de Deus. E para tudo na minha vida, para todas as situações da minha vida, tem o dedo de Deus. Deus nunca perdeu o controle de nada.
Deus sempre guia as coisas. Existem pessoas que dizem que esse ditado que eu vou falar é demoníaco, não é de Deus. Eu o acho perfeitamente de Deus. Quando nós falamos assim, Deus escreve certo pelas linhas tortas. Por que pelas linhas tortas? Porque muitas das vezes eu entorto as linhas da minha vida. De vez de seguir na retidão, eu entorto o meu caminho, porque eu não entendo os desígnios de Deus. E eu acabo atrapalhando a obra que Deus quer fazer em mim e muitas das vezes na vida do outro. Por isso eu digo que Deus escreve certo, que mesmo nas nossas imperfeições, mesmo nós escolhendo caminhos errados e tortuosos, o Senhor nos mostra o caminho reto, o caminho certo. Por isso o Espírito Santo nos concede esse dom, o Espírito Santo que é o amor de Deus derramado em nossos corações, ele quer nos fazer entender aquilo que Deus quer de cada um de nós. Entender nas nossas vidas o dedo de Deus, o chamamento de Deus, a graça de Deus. Este é o dom do entendimento. Em vez da gente ficar reclamando, xingando, murmurando, lamentando que as coisas na nossa vida não estão dando certos, para. Pense, se não estão dando certo, a culpa não é de Deus, é porque você não entendeu o que Deus te dizia, ou te diz. Quando eu era mais jovem, lá meus 7 anos, 8 anos, chegou o primeiro telefone na minha casa. Gente, telefone era coisa de rico, né? Era difícil. Tinha até cadeado, para a gente não usar. E não era raro acontecer que a gente estava ligando e conversando com uma pessoa, dava linha cruzada. Vocês que são da minha época, vocês vão entender. Quem é muito jovem não sabe o que é linha cruzada. Mas a gente que é um pouco mais experiente, a gente sabe muito bem. Então você estava conversando com uma pessoa, de repente você ouvia a conversa de outra pessoa, que te atrapalhava. Eu costumo dizer que quando as coisas estão truncadas, quando as coisas na minha vida não estão transcorrendo com serenidade, quando as coisas na minha vida estão me trazendo muita angústia, é porque está me faltando o dom do entendimento. E aí o que eu faço? Eu paro e vou rezar pedindo a Deus, Espírito Santo, me dá o dom do entendimento, me faça entender o que Deus está a me dizer. E aí eu digo para você, as coisas começam a se transformar. Porque aí eu começo a entender que é uma proposta de Deus que está acima da minha vontade, do meu querer e dos meus desejos e sonhos. Olha que dom maravilhoso. Se nós usássemos muito este dom, se nós pedíssemos muito este dom, eu tenho certeza que 99% dos sofrimentos da nossa vida caíam por terra. Porque quando eu começo a entender o que Deus está fazendo, as coisas mudam. Vocês perceberam que eu disse que eu não quero entender o motivo do sofrimento? Eu não estou dizendo a você que Deus quer que eu sofra. Eu estou querendo fazer você entender que se você está sofrendo, é porque você não entendeu o que Deus quer de você. E você às vezes está passando o carro na frente dos bois. Um exemplo bonito, Maria, quando o anjo lhe anunciou, ela que é cheia do Espírito Santo, ela teve o entendimento. O anjo disse assim para Maria, o Senhor te escolheu para ser a mãe do seu filho. Maria imediatamente pergunta, e como
Ou melhor dizendo, vamos dizer assim no português mais claro. O que eu tenho que fazer? Eu não conheço homem, eu ainda não me relacionei com homem nenhum. Como que eu vou ter um filho? O anjo então diz para ela, não. O Espírito do Senhor vai vir sobre você. E a sombra do Altíssimo vai te envolver, e o ente que você gerar será filho de Deus. Ela entendeu. E ela ficou quieta, ela não procurou homem. Ela não era boba, tanto que ela perguntou, para eu ter um filho, eu preciso ter um homem. Eu não conheço o homem. Mas a mensagem do anjo a desafiou. Como que eu vou ter um filho se eu não tenho um homem? Mas o anjo disse para mim, não procura homem. Ela entendeu. Por isso o plano de Deus se realizou na vida dela. Irmãos, quantos de nós, em quantas vezes na nossa vida, nós abortamos os desígnios e os planos de Deus em nossa vida, porque nos faltou entendimento. Ou porque quando Deus nos fez uma promessa, quando Deus nos dirigiu uma palavra, nós tivemos linha cruzada. E essa linha cruzada, sabe o que é? As nossas vaidades, o nosso eu, as nossas vontades, os nossos pecados, fazem com que a gente comece, vou usar um ditado aqui, a meter os pés pelas mãos. E aí não acontece a graça de Deus. Como deveria acontecer. Como deveria acontecer. Então pedir a Deus o dom do entendimento é necessário e salutar, para que a gente possa ir além das realidades. Eu gosto muito de pensamentos que dizem assim, muitas das vezes Deus não muda as realidades, porque Deus quer usar das realidades para mudar você. E um termômetro, para que a gente perceba se Deus está usando as realidades para nos mudar, é que sempre acontecem as mesmas coisas na nossa vida, só muda as pessoas. Você já percebeu isso? Só muda as pessoas, mas as coisas acontecem sempre. É um sinal que nos falta entendimento. Por isso, como batizados e batizadas, nós precisamos pedir a Deus, dai-nos, Senhor, entendimento. Que possamos prescrutar, adentrar dentro do seu coração para conhecer, para entender o seu pensamento, a sua vontade. Vamos pegar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Versículo de 9 a 10. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de 9 a 10. Assim está escrito. Vamos entender agora sobre o dom do entendimento. As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração humano não alcançou, estas coisas Deus preparou para os que o amam. E Deus as revelou a nós por meio do Espírito Santo. Pois o Espírito examina todas as coisas, inclusive as profundidades de Deus. Quando diz que Deus revelou, nós podemos dizer que Deus nos fez conhecer, Deus nos deu entendimento. Ah, irmãos, como esse dom é importante. Quando nós começamos a entender os propósitos de Deus,
E aí eu já não começo a olhar para o outro como inimigo, como uma pedra no meu sapato, como um dificultador da minha caminhada. Eu já começo a perceber que o outro não é uma ação do demônio para me tirar do caminho. Olha que coisa linda. Eu começo a perceber que eu preciso mudar para que eu possa passar por essas situações. Passar por estes problemas. Passar por essas dificuldades. Por isso, São Paulo está dizendo, os olhos jamais pensaram em ver, os ouvidos jamais sonharam em ouvir, o coração jamais pensou em possuir, Ele preparou para nós. Precisamos pedir o entendimento. E volto a dizer, especialmente quando as coisas estão muito truncadas, quando as coisas estão muito difíceis na nossa vida, quando a gente está insistindo, e parece que as coisas não vão para frente, as coisas não deslancham, não é a ação do demônio, é falta de, completa aí, falta de, isso, entendimento. Deus pode mudar todas as situações, todas as realidades? Pode. E por que então ele não está mudando? Porque você está orando e ele não está mudando? Porque uma coisa é certa, Deus quer usar dessas realidades para te mudar. Para mudar algo em você. Para abrir para você uma perspectiva maior. Um horizonte maior. Vocês estão percebendo? Que dom importante. Isso não é faculdade humana. Isso não é uma coisa natural da nossa humanidade, da nossa mente. Isso é graça. Isso é graça. Entender as realidades a partir do olhar de Deus. A partir da graça de Deus. É uma dádiva. É uma capacidade que a gente tem de olhar para dentro, de ler de dentro a nossa vida. É a inteligência de Deus. Olha que coisa bonita. Lógico que eu posso entender com a minha inteligência humana uma realidade. Afinal de contas, nós temos essa capacidade, não é verdade? Mas o dom do entendimento é muito além. É muito além. Não é só se conformar. Aqui que está, quero que você entenda. A nossa capacidade humana de racionalizar nos faz conformar. A palavra conformar, tomar forma daquela realidade. O entendimento não nos faz conformar. O entendimento nos liberta. Nos liberta. Porque ele vai nos colocar acima dessas realidades. Não é me conformar. Isso é capacidade humana. Entender as realidades é se libertar, estar acima delas. Se conformar é estar no tamanho delas. Olha, gente, que graça. Ai, Senhor, me dá esse dom em abundância. É começar a olhar para as nossas realidades, para a nossa vida, para o contexto da nossa existência, da nossa história, e pedir esse entendimento. E uma vez que eu tenho esse entendimento, como um bom mineiro, eu tenho a faca e o queijo na mão. E aí eu não passo mais necessidade. Aí eu vou perceber que não são as pessoas que me decepcionam, sou eu que coloco muita esperança no outro, porque eu sou carente, porque existem carências dentro de mim, porque existem faltas, medos. E aí eu vou entendendo
E a partir do momento que eu vou entendendo, que eu me coloco acima dessas realidades, eu sou capaz de buscar a minha cura, a minha libertação, a minha transformação. Vamos pedir? Espírito Santo, me dê o dom do entendimento. Eu quero o entendimento. Eu preciso, Espírito Santo, da abundância deste dom na minha vida. Por favor, Espírito Santo, me dê o dom do entendimento, para que eu possa caminhar. Essa é a grande verdade, fazer o caminho bonito. O Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João. Gente, vocês sabem que eu falo demais, né? E eu gosto de falar. Então, quando eu estiver te cansando, você começa a tossir aí, que eu paro aqui, tá bom? Evangelho de João, capítulo 14. Alguém aí está mandando tosse aí? Não, né? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. Olha o que diz aqui para nós. O advogado, o paráclito, o defensor, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará, ele revelará, ele vos dará entendimento de todas as coisas que eu falei e lembrará vocês de tudo o que eu tenho dito. Nós precisamos entender o que Jesus disse. Não do meu tamanho, não da minha forma, não da minha maneira, mas segundo o ocular de Deus. Muitos de nós não progredimos na vida espiritual, sabe por quê? Porque nós queremos entender Deus do nosso tamanho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz minha primeira experiência de Deus com 14 anos de idade. Eu não tinha nem primeiro grau completo. Nem primeiro grau completo. Não conhecia muito bem a Bíblia. Não entendia nada de hebraico, de aramaico, de grego, de latim. Eu pegava a Bíblia e lia. E achava que eu era o dono da verdade. Porque está escrito. Porque Jesus disse isso. Quando Deus me deu a graça de eu entrar no seminário, que eu comecei a estudar. E comecei a estudar o conteúdo. Antes de estudar um livro, os nossos professores nos colocavam a par do contexto, do local, das realidades sociopolíticas, econômicas, religiosas, da cultura. E aquele mesmo texto que para mim, quando eu era mais jovem, eu falava de um jeito, hoje eu já vejo ele de uma outra forma. E tenho certeza que eu estou com 50 anos, não parei de estudar não. Eu ainda estudo até hoje. Compro livros, vou me debruçar sobre os livros para ler. E amanhã eu posso estar falando para você sobre o dom do entendimento, que estou falando hoje, e falar outras coisas diferentes. Porque o meu conhecimento se alargou. É assim. A vida é assim. Percebe? Então, a gente precisa não ficar fechados às nossas verdades, porque as nossas verdades são mutáveis. Elas mudam a partir das vivências que nós temos. Nós que já somos um pouquinho mais vividos, experientes, quantas coisas nós já mudamos de opinião? Porque a vida foi nos ensinando. Algumas vezes com serenidade, outras vezes nós pagamos um preço altíssimo para ser ensinados. Não é verdade? As nossas verdades são mutáveis. A verdade de Deus é
imutável. Por isso o dom do entendimento é muito importante. Que vai nos colocar acima das nossas verdades, para que possamos entender as verdades de Deus. Ir além das nossas seguranças. Das nossas seguranças. É o Espírito Santo que nos revela, que nos faz entender, que vai nos fazer entender a verdade dos ensinamentos de Jesus, nos vai fazer entender a verdade da sua palavra, do Evangelho, vai nos fazer entender de fato o que é perdoar, o que é ser fiel e tantas outras realidades que estão para além da compreensão racional, das nossas ideias racionais. São coisas muito além. Obviamente que precisamos usar da nossa linguagem humana para expressar todas elas, mas elas não cabem, elas não fecham todo o desígnio de Deus, porque Deus é muito maior. Eu já falei muito, não é? Já falei muito. Jonathan, que o Senhor, pela intercessão de São Brás, cure a sua garganta, viu? Então, queridos, eu queria neste momento terminar. Vocês rezaram como eu pedi ontem? 3 vezes, pelo menos, a oração do Vinde Espírito Santo? Pediram várias vezes no dia de hoje o dom da sabedoria? Então, para casa para amanhã. Para casa para amanhã. Nós vamos então continuar rezando o Vinde Espírito Santo e vamos pedir o dom do entendimento. Fica aqui uma dica para você. Se o seu sofrimento tem se perpetuado, se você tem sofrido com realidades, mudam as pessoas, mas o sofrimento continua, ou seja, as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas com você, não é Deus que está te castigando, é Deus que está tentando fazer você entender que quem tem que mudar não é as pessoas, é você. Por isso vamos pedir muito, de hoje para amanhã, o dom do entendimento. Entendeu? O dom do entendimento. Eu quero convidar você agora, eu queria rezar com você, igual eu rezei ontem. Vamos colocar aquele mantrazinho, né, sobre o Espírito Santo. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça diante de Deus, fechar os seus olhos e vamos entrar no ritmo da música. Respira fundo. Sinta os acordes. Vamos respirar no ritmo da música. Feche os seus olhos. Vinde, Santo Espírito. Santo Espírito. Vinde, Santo Espírito. Vinde, Santo Espírito. Deseje no seu coração, vinde Santo Espírito. Vinde Santo Espírito. Vinde Santo Espírito. Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Vinde, Santo Espírito. Vinde, Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo de amor. Espírito Santo, venha sobre mim, eu vos suplico nesta noite. Plenifique o meu coração com a tua presença. Derrama, Santo Espírito, sobre mim a plenitude dos dons, especialmente hoje, o dom da inteligência. Este dom que ilumina o meu conhecimento e que revela a profundidade da palavra e das verdades que ensina a Santa Mãe Igreja. Dai-me, Espírito Santo, o entendimento da fé na qual eu fui batizado, a fé cristã. Faz-me entender as verdades da fé que estão contidas na nossa profissão de fé, o credo. Dai-me, Espírito Santo, a humildade, que é uma virtude, para receber o entendimento. Ó Espírito Santo, abra o meu entendimento, faze-me compreender as coisas do alto, faze com que eu tenha um olhar além das realidades que eu vivo, para entender o projeto, a proposta de salvação que Ele, Jesus, me propõe. Retira-me, Espírito Santo, da minha ignorância e faz-me compreender as realidades espirituais, a grandeza do chamamento e da graça. Dai-me, Espírito Santo, o dom do entendimento. Amém. 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 Deixe-se envolver pela melodia desta música. Se você ainda quiser permanecer com os olhos fechados, sinta os acordes tocando profundamente a sua alma. Vinde, Santo Espírito, vinde, Santo Espírito, vinde, Santo Espírito, vinde, Santo Espírito. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais, nesta noite, eu quero te abençoar com o dom do Espírito Santo, para que haja entendimento na sua vida, na sua alma e no seu espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Querido irmão, querida irmã, muito obrigado por você me permitir estar com você neste momento. Sou muito grato, muito grato. Continuemos no caminho da oração. Vocês rezam por mim, eu rezo por vocês. E a gente vai se preparando para Pentecostes.
amanhã nós vamos então fazer o terceiro dom, já que eu não pude fazê-lo na quarta ou na terça? Na quarta-feira, por causa do falecimento da minha tia. Então, amanhã nós vamos fazê-lo. Eu vou olhando as nossas realidades. Então, o que nós vamos fazer? Eu peço a sua compreensão. Amanhã, nós vamos fazer a apresentação do terceiro dom depois da missa. Porque antes da missa fica muito complicado, que nós temos que preparar a liturgia, preparar as coisas todas, então fica muito difícil. Então o Padre Rafael amanhã vai presidir a missa às 19 horas, ele deve terminar por volta de 8, então por volta de 8 horas já fica atento aí no Facebook. Assim que terminar o Padre Rafael, vai ser só o momento da gente se organizar aqui dentro, para que nós possamos iniciar então a transmissão do terceiro dom do Espírito Santo, que nós vamos trabalhar amanhã. Pode ser assim? Então tá bom. Queria dizer a você, na terça-feira nós compramos todo esse material para que a gente possa transmitir bem as nossas mensagens, por isso que eu pedi desculpas hoje no começo, porque a gente não prestou atenção em algumas coisas, e isso não pode acontecer, né? Porque você investiu, você ajudou para que você tivesse uma qualidade melhor. E eu pedi ajuda para que a gente pudesse pagar, né? Realmente as coisas são muito caras, muito caras. Nós investimos no material, e algumas pessoas mandaram mensagens no meu privado, pelo Face e também pelo WhatsApp, falando que gostaria de ajudar, que não tem muita condição, mas pode ajudar. E eu então comecei a falar os valores que nós gastamos e etc e tal. Queria dizer a você que se prontificou a ajudar, eu rezo por você, mas eu queria te dizer, obrigado. Sabe por quê? Hoje, uma pessoa, um paroquiano esteve aqui comigo, perguntou para mim quanto que eu havia gastado e me deu o dinheiro. Então você que se propôs a ajudar, a pagar o material para que a gente possa ter uma qualidade melhor de transmissão, nós não vamos precisar mais, porque já recebemos, tá? Para essa finalidade. Se você quiser doar para continuarmos as obras da igreja, o socorro aos pobres, muito bem-vindo. Mas para essa finalidade, graças a Deus, nós não precisamos mais. Muito obrigado a cada um de vocês que se deixou tocar pelo dedo de Deus, se colocaram à disposição para ajudar. O meu muito obrigado. Que Deus recompense largamente esse seu desejo de ajudar. E digo, nós não precisamos, porque já conseguimos pagá-lo. Deus te abençoe, viu? Então nós vamos nos despedir agora e vamos, com a nossa música final, nós vamos então nos despedir pedindo: eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito de Deus. Um beijo no seu coração. Quero agradecer a sua presença, você que está participando conosco. Nós somos mais de 100 pessoas. Muito obrigado. Beijo do padre mais bonito da Paróquia São Geraldo. Tchau, até amanhã. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar.